Eles não tinham luzes de LED, nem redes sociais, mas faziam o inferno tremer com um simples estalar de dedos. Enquanto hoje a igreja tenta atrair multidões com marketing, Davi Miranda e Manuel de Melo paravam o Brasil com milagres que a lógica humana não consegue explicar. Ressurreições, tumores desaparecendo em público e uma autoridade que hoje parece ter virado lenda. O que eles tinham que nós perdemos? Prepare-se. O que você vai ver agora vai confrontar tudo o que você entende por cristianismo. O Brasil, entre 1950 e 1990, não era apenas um país em desenvolvimento. Era um caldeirão de desespero e esperança. As metrópoles inchavam com o êxodo rural. Famílias inteiras abandonavam o campo para enfrentar o cinza das favelas e o anonimato das grandes cidades. O catolicismo rural, antes o refúgio das almas, desmoronava sob o peso da industrialização, deixando milhões de brasileiros em um vácuo espiritual. O homem que chegava a São Paulo em busca de emprego encontrava o isolamento. A mulher que buscava a dignidade encontrava o caos moral. Foi neste cenário de anomia e desestruturação que o sobrenatural deixou de ser um conceito e virou uma moeda de sobrevivência. As igrejas tradicionais falavam grego e latim para um povo que precisava de pão e de cura. Foi aí, no meio desse caos urbano, que surgiram dois nomes que o inferno nunca esqueceu: Manuel de Melo e Davi Miranda. Eles não vieram para discutir teologia em salas com ar-condicionado. Eles vieram para traduzir o grito de Deus para a linguagem da rua. Manuel de Melo, o homem que quase morreu de uma paralisia intestinal, entendeu uma verdade que a elite religiosa ignorava. O povo não queria um ritual, o povo queria uma demonstração de força. Ele não se contentou com as quatro paredes dos templos discretos. Ele rompeu os portões, alugou estádios, tomou conta das ondas do rádio e, com a audácia de um profeta, declarou que o Brasil era para Cristo. Ele não pedia licença para entrar na cultura brasileira. Ele invadia o imaginário popular com um evangelho audível, visível e inegavelmente vivo. Enquanto os intelectuais debatiam, Melo curava. Ele transformou a fé em um campo de batalha público, onde o milagre era a evidência irrefutável de que Deus não estava morto, apenas esperando por um homem que tivesse coragem de testar sua fidelidade diante de 100.000 testemunhas. Em contrapartida, enquanto Melo era a voz do movimento nas massas, Davi Miranda era a âncora de ferro no meio da tempestade. O jovem rebelde do Paraná, que um dia tentou boicotar os cultos da própria mãe, tornou-se o guardião do rigor. Em um Brasil que se desmanchava em vícios e relativismo, Miranda fundou a Igreja Pentecostal Deus é Amor, não para ser popular, mas para ser um refúgio de santidade. Ele não vendia um evangelho leve, ele vendia a sobrevivência espiritual. Ele entendeu que, no caos das metrópoles, o homem precisava de uma identidade clara e de uma autoridade inquestionável. Miranda era o homem da madrugada, que não aceitava que a igreja fosse mais do mesmo. Ele construiu um sistema de disciplina, jejum e oração tão radical que, para quem estava perdido no vício e na miséria, aquela igreja não era apenas um lugar de culto. Era o único lugar onde a autoridade divina realmente parava o caos. Eles foram os arquitetos de uma revolução que as estatísticas sociais ainda tentam explicar. O que a sociologia chama de explosão pentecostal, a Bíblia chama de avivamento. Esses dois homens não fundaram instituições por ambição. Eles criaram redes de acolhimento para uma nação desamparada. Onde o Estado falhava, eles forneciam a dignidade que a fé em milagres oferecia. Eles elevaram o patamar do crente brasileiro de um espectador de rituais
para um protagonista do sobrenatural. A pergunta que ecoa dessa época e que nos assombra hoje é: como eles fizeram isso? Eles não tinham as ferramentas digitais que temos, nem o suporte financeiro das grandes corporações religiosas, mas tinham algo que hoje parece ter se dissipado no conforto. A convicção absoluta de que, sem o poder de Deus manifestado na cura e na libertação, a igreja não passa de um clube social. Eles provaram que o Brasil não precisava de mais religião. O Brasil precisava de um confronto direto entre o poder das trevas e o poder de um Deus que responde com fogo. Para Manuel de Melo e Davi Miranda, o milagre não era um acessório de marketing, era o único argumento que restava contra um mundo que desprezava a fé. Imagine o cenário de um estádio lotado nos anos 60 ou 70. Não havia som de alta tecnologia, não havia telões de última geração, não havia ensaios de banda. Havia apenas uma voz, a voz de um homem que trazia uma mensagem de vida para um povo que vivia na sombra da morte. Quando Manuel de Melo subia ao púlpito, ele não estava lá para debater pontos teológicos com acadêmicos. Ele estava lá para arrancar pessoas das garras da opressão. Dizem que, durante as suas concentrações, a atmosfera mudava de tal forma que o silêncio se tornava pesado. Ele não precisava impor as mãos sobre cada um. A própria pregação da palavra, carregada de uma unção profética indescritível, disparava curas em massa. Cegos que passavam a ver e surdos que, pela primeira vez, ouviam a música do Evangelho, não eram exceções, eram testemunhos contínuos. O caso do homem com o tumor visível no pescoço que desapareceu diante da multidão durante uma oração coletiva de Melo tornou-se lendário. Não foi um truque de luz ou um exagero de época. Foram centenas de testemunhas oculares que viram o impossível se tornar carne. O uso dos lenços de fé, que muitos críticos na época tentaram rotular como superstição, era, na verdade, uma extensão da autoridade que ele carregava. Para o povo simples, aqueles lenços eram como as sombras dos apóstolos em Jerusalém, instrumentos de contato com a glória de Deus que aliviavam dores crônicas e traziam paz a mentes atormentadas. Manuel de Melo era um estrategista da fé. Ele entendia que, em um país sofrido, o evangelho precisava ser prático. Ele não apenas fundava centros de assistência, ele convencia o pecador de que Deus se importava com o estômago vazio e com a doença do corpo. Ele provou que, quando a igreja sai de trás dos seus muros e vai para a praça, ela deixa de ser uma instituição para se tornar um hospital de campanha de Deus. Davi Miranda, por outro lado, operava em uma frequência de poder que beirava o terror para as forças das trevas. A IPDA não era um lugar para curiosos, era uma trincheira. Enquanto Melo conquistava a praça, Miranda blindava o altar. Imagine o cenário. Uma cruzada em território hostil, no coração do Peru. Davi Miranda está no altar, um alvo iluminado vestindo seu clássico avental branco. De repente, o som da pregação é cortado pelo estalo seco de pólvora. Gangues rivais iniciam um tiroteio cruzado em meio à multidão. O pânico é geral, mas o missionário não se move. As balas unem pelo ar e, para o espanto de quem observava, elas encontram o corpo de Miranda. O impacto é visível. Os projéteis perfuram o tecido do seu avental, rasgando o linho branco de um lado ao outro. Todos esperam o tombo, o sangue, o fim. Mas quando a poeira baixa, o impossível se revela. O avental está crivado de buracos, mas a pele de Davi Miranda não tem um único arranhão. Como se o chumbo tivesse se transformado em fumaça ao tocar o homem de Deus. O que restou foi um milagre criativo que silenciou os criminosos e provou que aquele homem era guardado por um exército que ninguém podia ver. Mas o auge do seu ministério eram os relatos de ressurreição. Dizem os obreiros daquela época que, na Bahia, em um velório onde a morte parecia ter dado a palavra final, o céu desceu, no exato instante em que uma palavra profética foi liberada pelo rádio.
O cenário era de uma tristeza absoluta. Onde a ciência não chegava, a tragédia havia feito morada. Uma família estava reunida para o último adeus a uma pequena menina. O corpo já estava frio, o velório preparado e o caixão posicionado no centro da sala. A morte já tinha dado a sua palavra final. Mas, em cima de um móvel velho, um rádio de pilha lutava contra a estática. A voz de Davi Miranda invadia aquela casa, pregando com uma urgência que parecia não pertencer a este mundo. De repente, a pregação é interrompida. O missionário para, o silêncio no rádio se torna pesado, e ele libera um decreto profético que parecia rasgar o tempo e o espaço. O que as testemunhas viram naquele dia ficou marcado na história do Estado. No exato momento em que a autoridade de Davi Miranda recuou pelo alto-falante, o impossível aconteceu. O corpo da criança, que já não respirava há horas, deu um solavanco. Diante de parentes em choque, a menina abriu os olhos, sentou-se no caixão e pediu água. A morte que já contava com aquela alma foi obrigada a recuar diante de uma voz que não vinha apenas de uma antena de rádio, mas diretamente do trono de Deus. Ao olharmos para os nomes de Davi Miranda e Manuel de Melo, a pergunta que martela na mente do cristão moderno é: onde foi parar o poder que sacudia estádios sem o auxílio de marketing digital? A resposta é desconfortável, mas necessária. O que eles tinham, e que hoje parece ter se dissipado, era uma coragem moral e uma dependência absoluta do sobrenatural que não aceitava substitutos. Enquanto a igreja atual se tornou especialista em experiências de culto, eles eram especialistas em confrontos espirituais. Eles não construíram suas instituições baseados em teologias formais ou intelectuais, mas na demonstração crua de poder através de curas e prodígios. Onde hoje temos palcos e entretenimento, eles tinham altares de sacrifício. Davi Miranda não construiu a Deus é Amor com reuniões de planejamento administrativo. Ele a ergueu em madrugadas de oração e jejum, acreditando que a base de qualquer ministério era a consagração radical e a separação total do mundo. Ele ofereceu uma âncora de ordem em meio ao caos urbano, atraindo aqueles que buscavam uma experiência espiritual que não fosse apenas um rito, mas uma transformação visível. O que perdemos foi a disciplina do secreto. Perdemos a capacidade de passar noites em claro, intercedendo por uma autoridade que faz a morte recuar, como no relato da menina ressuscitada na Bahia. Hoje, buscamos o palco, enquanto eles buscavam o lugar de oração, onde os milagres não eram o objetivo, mas a consequência natural da presença de Deus. Manuel de Melo, por sua vez, nos ensinou que o evangelho deve ser audível e acessível às massas. Ele foi o pioneiro que tirou o protestantismo dos templos discretos e o levou para os estádios, enfrentando perseguições e críticas para democratizar a mensagem. Ele entendia que a fé precisava atender tanto a alma quanto o corpo sofrido, unindo milagres visíveis com ação social prática. O que perdemos foi a ousadia de ocupar o espaço público com autoridade divina, e não apenas com influência política. Trocamos a voz que clama no deserto pela voz que busca aprovação nos algoritmos. Manuel de Melo não pedia permissão para que o milagre acontecesse. Ele pregava com tal convicção que tumores desapareciam diante de multidões que buscavam uma fé vivencial. O legado desses dois generais é uma estrutura sólida que uniu fé e ação social, deixando escolas, clínicas e comunidades de acolhimento que moldaram o perfil do Brasil contemporâneo. Mas o manto que eles deixaram não foi um título eclesiástico, foi um desafio, a volta ao fundamento. Eles provaram que o Brasil não precisa de mais templos climatizados, mas de homens e mulheres que tenham a coragem de ser cidadãos do reino, antes de serem celebridades religiosas. O que eles tinham e nós perdemos foi o temor e o tremor. Eles sabiam que a unção tem um preço, e o preço é a própria vida. O documentário de hoje não é apenas uma homenagem, é um chamado ao arrependimento. É hora de parar de admirar os milagres do passado e começar a pagar o preço
para que o fogo volte a arder nos altares de hoje.